Olá, bom dia a todos, como estão? Hoje vamos começar um tema novo em parasitologia. Vamos falar do filo Nemateumintes e vamos entender um pouquinho o que significa essa palavra, né? A palavra significa dividida e provinda do grego, provinda do latim. Nema significa fio, eumintes, né? Eumins mais intos significa vermes. Então, parasitos de corpo cilíndrico e afilado nas duas extremidades foi a definição dada a esta palavra. Eu gosto muito de definir as palavras dividindo, pois quando a gente divide em prefixo e sufixo, fica muito mais fácil de entender os termos e as nomenclaturas. Então, esse é um parasito do filo Nemateumintes. Os nemateumintes que estudamos na parasitologia dos animais domésticos são os da classe Nematoda. Então, são parasitas em forma de lombrigas, popularmente chamado de lombrigas, né? Parasitos arredondados e com as extremidades anterior e posterior afiladas. Os nematóides também são chamados em parasitologia de vermes redondos, popularmente chamados de vermes redondos. Mas a parasitologia veterinária, para quem está pensando, não estou me situando, onde é que a gente está na matéria, vamos fazer uma revisão aonde nós estamos nesse grau de evolução do estudo dos seres da parasitologia. Vamos ver melhor como funciona isso aí. Filo Plateumintes, filo Nemateumintes. São os dois filos estudados em parasitologia. Qual seria a principal diferença entre o filo Plateumintes e o filo Nemateumintes? Os Plateumintes são vermes chatos, né? Achatados dorso-ventralmente. E o filo Nemateumintes, como acabamos de definir, são os vermes redondos, arredondados e afilados nas extremidades. Sobre os plateumintes, nós estudamos a classe Cestoda, que são as tênias, né? Então, classe Cestoda são as tênias que possuem o corpo dividido em cabeça, colo e estróbilo. O estróbilo composto pelas proglótides trata-se de um parasita que é hermafrodita, ou seja, monóico, possui aparelho reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo dentro das proglótides e precisa de 2 hospedeiros para completar o ciclo biológico. Os plateumintes também podem ser da classe Trematoda. A classe Trematoda foi a que acabamos de estudar na semana anterior. São parasitos já de aspecto foliáceo que não possuem o corpo dividido em partes. Trata-se de apenas um corpo comum para todas as unidades. É também um parasita monóico, hermafrodita, que possui o aparelho reprodutor masculino, nessa imagem representando os testículos, e o aparelho reprodutor feminino em um mesmo indivíduo. Vamos lembrar da facíula hepática. A facíula hepática tem o corpo achatado dorso-ventralmente, um aspecto foliáceo e é o parasita que melhor representa a classe Trematoda em medicina veterinária. E agora, vamos estudar estes parasitos aqui, a classe Nematoda. Dentro de um grau de evolução dos seres vivos, né? A classe Nematoda já é composta por parasitos considerados endoparasitos mais evoluídos. São parasitas evoluídos porque possuem o tubo digestivo completo, diferente da classe Cestoda, que não tem sistema digestivo, diferente da classe Trematoda, que possui um tubo digestivo composto por boca
mas não possui ânus, é um tubo digestivo que finaliza nesse saco cecal, a digestão ocorre aqui e difunde para o parênquima, né, ou para o interior do parasita, e a classe nematoda possui já um tubo digestivo composto por boca, tem a parte do esôfago, tem a parte do intestino e finaliza num poro excretor, que é o ânus. Os nematóides também apresentam dimorfismo sexual, são dioicos. Apresentam um indivíduo fêmea e um indivíduo macho, separados, distintos, que se unem temporariamente através dos seus aparelhos reprodutores e executam a cópula para que a fêmea produza os ovos e elimine no ambiente. São esses parasitos redondos, os tais dos vermes redondos, e afilados nas duas extremidades. Uma extremidade afilada aqui e a outra extremidade posterior também afilada. Ficou claro nesse slide a diferença entre as três classes de endoparasitas estudados na medicina veterinária? Ok, né? Vamos definir os nematóides. Os nematóides pertencem ao filo Nemateumintes e são metazoários, triploblásticos, pseudocelomados. Este é o conceito geral dos nemateumintes. Parece até um trava-língua, não é? Metazoários, triploblásticos, pseudocelomados. Vamos dividir este termo de definição dos nemateumintes e entender cada um desses termos. O que seriam os metazoários? Metazoários são seres vivos que possuem camadas de células separadas em tecidos. Os nematóides já têm camadas de tecido organizadas. Vamos ver aqui nessa imagem. Eles possuem uma camada externa, que é o ectoderma, uma camada média, que é o mesoderma, e uma camada interna, que é o endoderma. Entre todos os parasitos estudados anteriormente, nenhum deles é metazoário, corpo dividido em camadas distintas, em tecidos distintos. Também são parasitas triploblásticos. São triploblásticos e pseudocelomados. Triploblásticos quer dizer que possuem 3 folhetos embrionários iniciais. Quando a fêmea de um nematóide coloca os seus ovos após a reprodução, aquele material genético que vem dentro do ovo da fêmea já tem uma informação genética para a geração de um ser vivo, de um parasita que vai ser um nematóide. Esse parasita, ele vai vir de uma informação genética que vai dar origem, a partir de 3 folhetos embrionários, às 3 camadas separadas de tecido: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E, por fim, os nematóides são considerados pseudocelomados. E o que seria isso? São pseudocelomados, pois possuem um espaço do corpo entre o endoderma e o mesoderma. Este espaço do corpo dos nematóides é um espaço preenchido por um líquido que se chama líquido pseudocelomático, e ele tem uma função de suspensão do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor e demais sistemas do interior deste parasita. Portanto, são metazoários, triploblásticos, pseudocelomados. Essa imagem mostra um nematóide, né, em um corte longitudinal e a vista do seu interior. As 3 camadas distintas que provêm de 3 folhetos embrionários iniciais e a localização do pseudoceloma. Esta imagem mostra de forma mais aproximada o corte longitudinal deste nematóide, né,
verme redondo de extremidades afiladas, e as 3 camadas, ectoderme, mesoderme e endoderme. Aqui, a endoderme, ela está representando o revestimento de uma camada da cavidade digestiva, mas pode fazer o revestimento também dos aparelhos sexuais. E aqui, esse espaço livre entre a mesoderme e a endoderme é o espaço chamado de pseudoceloma, onde permanece o líquido pseudocelomático, um líquido de difusão, um líquido osmorregulador, muito importante para os nematóides. O pseudoceloma é o espaço, então, que contém o líquido pseudocelomático. Nesse líquido pseudocelomático flutuam os órgãos do aparelho digestivo e os órgãos do aparelho reprodutor. Eles estão ligados à parede do corpo por fibras conjuntivas. Esse aparelho digestivo e o aparelho reprodutor não ficam livres dentro desse líquido. Esse líquido é um líquido denso, porém ele possui disperso algumas fibras conjuntivas que vão suspender e deixar fixo o aparelho digestivo e o aparelho reprodutor. Essas fibras conjuntivas também farão parte do sistema osmorregulador. Falando ainda do filo Nemateumintes, e frisando que os nematóides, eles possuem o tubo digestivo completo. O tubo digestivo dos nematóides e do filo Nemateumintes é composto por uma abertura inicial, que é a boca, que absorve nutrientes, faz a alimentação e finaliza de forma contínua em um tubo, finaliza em um orifício de excreção, que é o ânus. Aqui está o sistema digestivo composto por faringe, esôfago, intestino e o canal do poro excretor, que é o ânus. Sobre o filo Nemateumintes, a classe que estudamos dentro da classificação taxonômica dos parasitas dos animais domésticos é a classe Nematoda. Classe Nematoda são esses parasitos representados aqui, ó. Esses são vistos em microscopia, né? Esse mais arredondadinho aqui, extremidade posterior mais afilada, extremidade anterior um pouquinho mais espessa, onde se localiza a boca. Parasitos de corpo cilíndrico e fusiforme. Sempre vamos lembrar desta conformação para os nematóides. Sobre a classe Nematoda, o que precisamos anotar? São parasitas que possuem um revestimento externo, ou seja, a região cuticular, né, a região que envolve o parasita, podemos dizer até que é o tecido da ectoderme, que acabamos de comentar, é liso, é um tecido elástico, um tecido metabolicamente ativo. Gostaria que vocês frisassem e entendessem este termo, metabolicamente ativo, isto é, capaz de crescimento. A evolução da classe nematoda se faz por crescimento e mudas, porque o seu revestimento externo é metabolicamente ativo. As células do tecido da ectoderme podem se multiplicar e evoluir para o crescimento. Os nematóides se desenvolvem em formas larvais após a eclosão do ovo. Existem para todos os nematóides 4 estágios larvais, L1, L2, L3 e L4, ou seja, os estágios larvais
sempre serão numerados nos ciclos biológicos. Dependendo do grau de evolução e do nível de crescimento, assim denomina-se o estágio larval. Após os 4 estágios larvais, o parasita desenvolve o seu aparelho reprodutor. Se diferencia, uma L4 então vai se diferenciar em macho ou fêmea. A partir do momento em que há a evolução sexual em indivíduo macho ou indivíduo fêmea, o nematóide se encontrará no estágio adulto. Vamos entender este gráfico aqui da condição metabolicamente ativa de desenvolvimento dos nematóides. Um macho e uma fêmea, estando dentro de um indivíduo a parasitar, digamos que no intestino grosso, no intestino delgado, fazem a sua reprodução. A fêmea vai desenvolver ovos e vai liberar ovos que sairão junto com as fezes desse indivíduo. As fezes vão até o ambiente, digamos a pastagem, vão contaminar o ambiente. Aqui está o ovo. Iniciou um novo ciclo de desenvolvimento do nematóide. O ovo pode sair no ambiente embrionado, ou seja, com uma forma larval já formada dentro dele, como mostra essa imagem, ou não embrionado, só o material genético dentro do ovo, enfim. Sob condições ideais de tempo e temperatura, eclode desse ovo, né, a partir do desenvolvimento no estágio embrionário, quando a larva está pronta, ela vai romper e vai ir até o ambiente, o estágio larval 1. Sai o estágio larval 1. Ocorrem mudas ou evoluções por desenvolvimento metabólico, e L1 se tornará L2, que se tornará L3, que se tornará L4. 4 estágios larvais, todos os nematóides possuem. Entre um estágio e outro existe um período de desenvolvimento, e a condição de temperatura, tempo, umidade tem que estar ideal para que essa larva se desenvolva. Quando ocorre a contaminação do indivíduo, seja pela ingestão ou penetração ativa de um estágio L3, esse nematóide vai fazer o seu desenvolvimento completo dentro do animal doméstico até macho e fêmea que estarão liberando ovos nas fezes, novamente dentro de um período de tempo. Portanto, os nematóides fazem o crescimento por mudas, são metabolicamente ativos. De um ovo ocorre o embrionamento, sai uma larva L1, L2, L3, L4 e parasita adulto o estágio adulto quando são sexualmente ativos, capazes de se reproduzir. Vamos entender um pouco como são os sistemas dos nematóides. Todos os sistemas morfofisiológicos para que o organismo sobreviva. Os nematóides, eles se locomovem, se mexem, se movem, porque possuem sistema muscular já formado por miofibrilas contráteis. No mesoderma, existem miofibrilas que recebem aí informação ou impulso nervoso e são contráteis e sensitivas. Fazem parte da composição do nematóide, aqui estão as miofibrilas, e são capazes de se contrair, compondo então o sistema muscular do nematóide. O próximo sistema que vamos estudar é o tubo digestivo ou aparelho digestivo.
O tubo digestivo, como já falado, dos nematóides é completo. E qual é a composição? Possui boca, possui faringe, esôfago, intestino e ânus. Um orifício de entrada e um orifício de saída. Aqui essa imagem mostra o tubo digestivo dos nematóides. Com relação ao ânus, o ânus do macho é comum ao orifício do aparelho reprodutor, constituindo um canal comum que se chama ânus genital ou cloaca. A fêmea possui o aparelho reprodutor, o poro excretor do aparelho reprodutor, e o ânus, o poro excretor do ânus, em locais distintos. A partir desta definição, esse nematóide colocado aqui nesta imagem é um macho ou é uma fêmea? Ah, não precisa pensar muito, né? Afinal, existe essa palavra aqui que é ovário. Ovários são presentes em fêmeas. Mas, quando coletamos um nematóide, não percebemos se tem o ovário ou não à primeira instância na microscopia. Mas, se observarmos com cuidado o poro excretor, já vamos ter aí um direcionamento se é macho ou fêmea. Ou seja, se houver apenas o ânus genital, um poro excretor, trata-se de um macho. Se houverem poros distintos, um canal para liberação dos ovos e cópula e um ânus em locais diferentes, trata-se de uma fêmea. Falando do tubo digestivo, comentamos sempre para os nematóides a respeito dos tipos de esôfago. Por quê? A observação em microscopia do formato do esôfago de um nematóide define gênero e espécie desse nematóide, auxilia na identificação em laboratório e auxilia no diagnóstico, auxilia também na classificação taxonômica de gênero e espécie. Existem muitos tipos de esôfago de nematóides, de acordo com o grau de desenvolvimento desse parasita, de acordo com o gênero, de acordo com a espécie. Aqui temos representados alguns dos tipos de esôfago mais comuns. Existe o esôfago claviforme, né? É este esôfago aqui, com o formato mais alargado na extremidade posterior. Existe o esôfago chamado oxiuriforme. É esse esôfago que possui aí uma divisão, né, em um bulbo anterior e um bulbo posterior. E existe o esôfago rabditiforme, que é este esôfago que possui uma extensão alongada. Ainda existe o esôfago filariforme, que não está representado nessas imagens aqui, mas seria um esôfago retilíneo, sem bulbo posterior, e outros tipos de esôfago que vamos comentando no decorrer do estudo dos nematóides. Mas para que vocês saibam que, falando de aparelho digestivo, a observação do esôfago é importante em identificação de gênero e espécie. O sistema reprodutor, ele é um sistema distinto, ou seja, existe um aparelho genital masculino e um aparelho genital feminino em indivíduos diferentes. Os nematóides são dioicos, possuem sexos separados, indivíduo macho e indivíduo fêmea.
A literatura comenta a respeito do dimorfismo sexual, ou seja, macho possui uma conformação morfológica e fêmea possui outra conformação morfológica diferente com relação ao aparelho reprodutor. O dimorfismo sexual é evidente, pois a fêmea normalmente é maior do que o macho. Agora, não estou lembrando de nenhum parasita nematóide em que a fêmea seja menor do que o macho. Todos os que vamos estudar, macho e fêmea têm um dimorfismo sexual, são diferentes, sendo que a fêmea é um parasita em dimensão maior do que o macho, quando comparados. A fêmea possui o poro genital separado do poro excretor, separado do ânus. E o macho possui poro genital e poro excretor no mesmo local, que é a cloaca genital. O macho possui espículos reprodutivos que se projetam e se inserem no poro genital da fêmea no momento da cópula. O sistema excretor, o aparelho excretor. Como são excretados os metabólitos nos nematóides? Como é o sistema osmorregulador dos nematóides? Como acontece? Os nematóides fazem absorção dos metabólitos do pseudoceloma. Existe aí a ingestão do alimento pela cavidade bucal, ou existe a digestão em porção de faringe e esôfago, e existe a porção intestinal, que faz a difusão de todos os nutrientes para este meio, que é o pseudoceloma. Dentro do pseudoceloma, os nutrientes se distribuem a todos os tecidos. O indivíduo fica, então, alimentado, nutrido, e a partir do metabolismo das camadas de tecidos e das células do parasita, surgem excreções, metabólitos. Esses metabólitos, eles vão permanecer livres no próprio pseudoceloma e serão coletados através de canais excretores que vão se ligar ao ânus. Aqui existe a representação de um nematóide e existe a representação dos canais excretores que se ligam ao poro excretor. Algumas literaturas colocam como células Renette, essas células que fazem a absorção das excreções e levam até a glândula, também chamada de glândula Renette. Nós, em veterinária e as literaturas de veterinária, denominamos simplesmente poro excretor. A excreção também pode ocorrer pela cutícula. A excreção também pode ocorrer livremente pela cutícula, por osmose, né? Então, osmose de entrada e osmose de saída. Por isso, dizemos que o sistema excretor dos nematóides, ele é osmorregulador. Aparelho circulatório e respiratório. O aparelho circulatório e respiratório nos nematóides está ausente, ou seja, não existe aparelho circulatório e nem aparelho respiratório. A circulação dos nutrientes e a troca de gases, a troca de oxigênio e nutrição celular por esse oxigênio se faz através da difusão do líquido pseudocelomático. Então, o líquido pseudocelomático faz o papel de transportador de oxigênio.
Essa imagem mostra o interior de um nematóide. Ele está um pouquinho espesso aí, né? Mas para representar o líquido pseudocelomático. Esta imagem mostra a boca, mostra lá toda a porção de sistema digestivo, mostra a glândula excretora, né? Trata-se de um macho porque excreção e aparelho reprodutor, representado aqui por espícula peniana, estão no mesmo poro excretor. Esta é a cloaca genital. Quando o indivíduo faz a ingestão de algum componente, né, a nutrição, ela é feita através da difusão dos nutrientes para esse líquido verde aqui, que é o líquido pseudocelomático. Esse líquido permanece circulando por todo espaço pseudocelomático e distribuindo oxigênio, distribuindo nutrientes para todo o organismo. Então, não existe um aparelho circulatório e nem respiratório, mas já existe aí um sistema organizado de difusão desses nutrientes, que é feito através do líquido pseudocelomático. Por fim, o sistema nervoso. O sistema nervoso dos nematóides é formado por 4 gânglios que formam o anel peresofagiano. Então, existem 4 gânglios, 2 numa extremidade e 2 na outra, que vão formar o anel peresofagiano. Onde será que se localiza o anel peresofagiano? Justamente ao redor do esôfago. Vamos voltar à imagem ali. Essa imagem mostra o chamado gânglio cerebral, né? O gânglio cerebral dos nematóides é este anel ganglionar formado por 4 gânglios, que é o anel peresofagiano. A partir desse anel peresofagiano, alguns ramos nervosos são enviados para a extremidade anterior e alguns ramos nervosos são enviados para a extremidade posterior. Chamado aqui, ó, de cordão nervoso ventral, cordão nervoso dorsal, cordão nervoso anterior, cordão nervoso posterior. Partem, a partir do grupo de gânglios do anel peresofagiano, partem 6 nervos longitudinais para a porção anterior e 8 nervos longitudinais para a porção posterior, que finalizam em papilas sensitivas. Ou seja, trata-se de um parasita com o sistema nervoso já bem desenvolvido, sensitivo. Se coletarmos esse parasita vivo, pegarmos um estilete, uma pontinha de agulha e cutucarmos esse parasita, ele se contrai por 2 motivos. Primeiro, porque tem um sistema nervoso bem desenvolvido e distribuído por todo o corpo. E segundo, porque existe um sistema muscular composto pelas miofibrilas contráteis. Certo, pessoal? Estudamos todos os sistemas morfofisiológicos dos nematóides.